O texto de hoje é o texto de João capítulo 6, do verso 16 ao verso 24, mas nós vamos ler até o verso 21 apenas, tá? Porque a perícope acaba aí. Evangelho de João, capítulo 6, verso 16, diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar e entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: Sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Gostaria de ler novamente. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Senhor, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor nesse momento, Senhor, a leitura da Tua palavra, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza como o Senhor tem feito até esse exato momento. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, a partir, Senhor, da exposição deste texto, e que cada um de nós, Senhor, estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. Oramos ao Senhor e assim o fazemos, grato na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Você, em algum momento da sua vida, já foi decepcionado? Já passou por alguma decepção? Ninguém aqui, né? Não? Se você respira e vive, certamente, em algum momento da sua vida, você já sofreu alguma decepção. Ou alguém te decepcionou, ou você foi decepcionado na realidade de uma proposta de trabalho que não era aquilo que você esperava, ou você teve uma decepção amorosa, ou você teve uma decepção com um colega, com um amigo que você criava grandes expectativas e não era nada daquilo que você imaginou que fosse. Certamente nós já passamos por decepções. Agora, você já ficou decepcionado com Deus? Deus já te deixou decepcionado? Seja sincero. Você criando uma expectativa daquilo que você imaginava que Deus iria fazer, Ele não fez? A maioria. Cria uma expectativa de que Deus vai fazer algo e Deus não fez. E a pergunta é, por que você se decepcionou? Porque Deus disse que ia fazer ou você criou expectativa? A decepção veio por causa de Deus ou do seu coração humano? É interessante que o texto que nós lemos, ele indiretamente vai mostrar a maneira como os discípulos se relacionaram com o Senhor em um milagre extraordinário. Embutido, especialmente embutido no verso 17, parece que eles aguardavam, e aliás o texto dá a entender de que Jesus havia marcado com eles, e eles esperavam. Há um autor que eu gosto bastante, chamado Philip Yancey, e ele escreve muito sobre a igreja, ele escreve muito sobre o ambiente eclesiástico. Ele
o Philip Yancey, ele no seu livro Decepcionado com Deus, ele escreve assim: estudando diversas realidades eclesiásticas, diversas igrejas dos Estados Unidos, ele diz: descobri que para muitas pessoas existe um grande abismo entre o que esperam da sua fé cristã e o que de fato acontece. Existe um grande abismo entre o que essas pessoas esperam da sua fé e o que de fato vai acontecendo no decorrer desta caminhada, desta jornada cristã. E ele diz que a partir de um verdadeiro mundo de livros de autoajuda, de sermões e testemunhos, que todos eles têm o objetivo de promover uma vida vitoriosa e de sucesso, essas pessoas elas aprendem que Deus atue nas suas vidas de forma impressionante. E quando elas criam essa expectativa, através desses livros lidos, através desses sermões ouvidos, através de promessas infundadas no coração humano, essas pessoas então criam expectativa de que Deus de alguma forma vai agir. E Deus às vezes não age. E elas enxergam então esse Deus com essas tais intervenções. Elas enxergam esse Deus como um Deus que as desapontou, porque elas compreendem de que ele deveria fazer algo e ele não fez. E essas pessoas, por se sentirem então com a expectativa alta a respeito do que Deus iria fazer, humanamente falando, nos seus corações, elas se sentem culpadas, elas se sentem frequentemente traídas, e elas jogam para Deus a decepção do que elas experimentaram em uma organização religiosa. E muitas dessas pessoas, e não poucas, abandonam a fé. Muitas dessas pessoas, e não poucas, saem do ambiente da igreja culpando a Deus por tudo aquilo que ela está vivendo. Muita gente, querido, atormentada, vai a Cristo na esperança de que Ele a poupará desses tormentos. Isso acontece porque muitos têm dito para essas pessoas uma frase que no teor, na origem dela, ela é verdadeira. Jesus é a solução para os seus problemas. E de fato é. Mas Jesus é a solução para o problema original, daquilo que te causa os problemas que você vive no teu cotidiano, os teus pecados. Jesus é a solução para o problema original, que é o pecado que nos faz viver infundados problemas que vão se acontecendo sobre as nossas vidas. Jesus é a solução para este problema. Enquanto você não entender isso, você vai continuar buscando solução para os seus problemas e você vai ter simplesmente só mais alguns momentos de alívio, mas os problemas continuarão lá, porque você não tratou o problema original, que é o pecado. Essas pessoas, elas correm para Jesus, elas querem ir para o braço de Jesus, desejando se ver livre de todos os seus problemas. Nós vimos isso a semana passada. E o problema, queridos, é quando elas ouvem assim: venha para Jesus e o seu casamento vai mudar. Venha para Jesus e os seus filhos mudarão. Venha para Jesus e a sua enfermidade será curada. Venha para Jesus e você será próspero. Venha para Jesus e você terá sua casa própria. Venha para Jesus e o Senhor vai te dar o seu namorado. E essas pessoas acabam buscando esse Jesus por motivos equivocados. E elas acabam se decepcionando com Deus por causa de promessas que Deus não fez. O problema surge quando se descobre que a tormenta que tanto foi prometida que iria passar, não passou, e Deus não os livrou dos ventos fortes, Deus não livrou da agitação, do mar revolto da vida, o cônjuge não mudou, piorou. Os filhos não mudaram, pioraram. O problema financeiro não passou. Você continua correndo atrás de emprego, mas emprego não consegue ficar estabilizado. Tudo que prometeram para você não aconteceu. A cura que você tanto almejava não aconteceu. E aí você acaba olhando para Deus e dizendo: esse Deus me decepcionou. Será que Deus de fato nos decepcionou? Será que é isso? Eu li alguns meses atrás uma frase bem interessante
do ponto de vista de quem pensava a frase, não de quem lia. A frase é o seguinte: eu sonho e Deus realiza. Eu sonho e Deus realiza. Não vá nessa, não. Deus não tem compromisso nenhum de realizar sonhos que não tem nada a ver com o reino, mas tem tudo a ver com o seu coração. Cuidado. Essa é uma frase perigosa, é aquelas frases de efeitos que levam muita gente para estar próximo de Deus. Sonhe que Deus realiza. Não é bem assim. Eu sonhei com muitas coisas na minha vida e busquei a Deus muito para a realização dos meus sonhos, e muitos dos sonhos que eu tive não foram realizados. Certamente muitos que estão aqui sentados também passaram pela essa mesma situação. Muitos de nós. Então cuidado com essa frase de efeito, eu sonho e Deus realiza, que não é bem assim as coisas. A vida de piedade, ou a vida em Deus, voltada para Deus, é muito mais do que buscá-lo por aquilo que Ele pode. Ele pode. Não estou falando que Ele não pode dar nada do que eu acabei de falar em termos de curar, em termos de te dar assim, um casamento abençoado. Não estou falando que Ele não pode. Ele pode sim. O problema é a maneira como nós buscamos a Deus, pensando sobre estas coisas. Eu gosto muito de um homem, e aqui eu quero fazer um merchan. Se você puder, graças a Deus eles lançaram a 2ª edição. Eu li esse livro há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E foi um dos livros que marcou a minha vida. E eu emprestei ele. E eu oro até hoje para quem não me devolveu, ficar com a mão mirrada. Se você está me ouvindo, é você. Só vai desmirrar quando você trazer de volta. Brincadeira. E eu emprestei esse livro para alguém, que eu não lembro quem é também, porque senão já tinha ido atrás. E eu emprestei porque ele abençoou muito a minha vida. Ele abençoou demais a minha vida. E eu quero fazer um merchan. Se você puder, compre esse livro e leia. É um livro um chamado à reforma espiritual, do Carson. Um chamado à reforma espiritual. Todos nós precisamos ler esse livro. Nesse livro, o Carson ele diz assim: a piedade repousa na submissão à vontade do Todo-Poderoso, não em intercessão que procura modificar essa vontade. Presta atenção, a piedade cristã, aquilo que eu e você vivemos no Senhor, repousa na submissão da vontade do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Não nas nossas intercessões que procuram modificar essa vontade. Por exemplo, Deus está mostrando qual é a vontade soberana dele para a sua vida, e nós teimamos em orar, achando que a minha oração vai demover Deus da sua própria vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ele continua dizendo: orações petitórias podem, portanto, ser rejeitadas, na melhor das hipóteses, como impertinência, e na pior, como insulto desesperado ao Deus santo e soberano. Como assim? Na melhor das hipóteses, a oração pode ser rejeitada como impertinência. Sabe, impertinência é a ideia de alguém que é rabugento, implicante, oportuno, ser importuno. Não aceita a vontade de Deus, não compreende de que é um Deus soberano conduzindo a história, e que independentemente dos mais revoltos que teremos na vida, dos problemas que surgirão, há um Deus soberano e todo-poderoso que conduz a história do seu povo, e precisamos aprender a descansar neste Deus que cuida e tem cuidado diariamente de cada um de nós. Apesar de muitas das vezes o coração ficar agitado por estas coisas. Meus irmãos, Deus jamais pensou em decepcionar os seus filhos, pois Ele nunca prometeu o que não cumpre.
O problema está sempre na forma errada, como enxergamos esse Deus e as suas promessas para o seu povo. É isso que estava acontecendo aqui. Vimos a semana passada o povo buscando ao Senhor porque tinha o interesse de apenas ir a Cristo por aquilo que Ele poderia oferecer e não por aquilo que Ele era. Jesus, ao perceber a intenção do coração daquele povo, Jesus, ao perceber a intenção daquele povo que não apenas o buscava porque queria ter o interesse de tê-lo para que pudesse proporcionar-lhes bênçãos, Jesus então se ausenta. O texto que nós lemos a semana passada finaliza da seguinte forma: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus sabia que a intenção daquele povo era de que pudesse proclamá-lo à força como rei, porque havia em Israel, no contexto de Israel, um império que dominava, e eles entendiam, esse sim, que agora multiplicou os pães e os peixes, esse deve ser rei, porque este vai nos proporcionar coisas em que Roma não proporciona. E Jesus, sabendo que não era o tempo, Jesus sabendo que não era o momento, diz o texto que Jesus se retira dali e foi para um monte orar. O texto de hoje tem como propósito apresentá-lo pelo que ele realmente é e de fato almeja ser e fazer na vida dos seus filhos, quem Jesus é e de quem é, de que forma ele deve fazer, agir na vida de cada um de nós. Temos aqui, nesses versos, uma fração da soberania e do poder de Deus, mas principalmente do amor e do cuidado de Deus pelos seus discípulos. Mais uma vez, João apresenta o amor e o cuidado de Deus pela vida daqueles que são seus, dos seus discípulos. Quando olhamos para o texto, percebemos um Deus soberano, em poder, agindo nas leis que Ele mesmo estabeleceu, mas que humanamente é impossível de poder acontecer o que aconteceu. Semana passada, quando estudamos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós dissemos que o Senhor nos coloca em situações humanamente impossíveis para provar os nossos corações. E em seguida revela quem Ele é, revela a pessoa dEle e nos diz que Ele, a pessoa dEle é o suficiente. Que Ele é o suficiente para a minha vida e para a sua vida e que a presença dEle nos basta. Porque a presença dEle é melhor do que a vida. Diz o salmista no Salmo 63, o versículo 3. Hoje, no milagre em que nós vamos discorrer, a lição é a mesma. A sua presença nos basta. Sua presença nos é suficiente. Sua presença é quem nos sustenta em meio aos mares revoltos da vida, em meio às tempestades da vida. A presença de Jesus é o que mais precisamos. Então, o que podemos aprender desse milagre? Qual foi a razão pela qual o Senhor Jesus fez esse prodígio? Qual era o propósito dele fazer esse prodígio? Então, quero tirar algumas lições para nós e fazermos algumas aplicações a partir de agora. Veja só, o texto vai dizer assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Preste atenção, Jesus se ausenta. É interessante porque esse relato, ele é apresentado por Mateus no capítulo 14, é apresentado por Marcos no capítulo 6, e eles apresentam de uma visão diferente, porque o propósito de ambos eram diferentes, mas João tinha uma visão de apresentar Cristo como Deus. Então, o texto vai falar que ao anoitecer, os discípulos então desceram para o mar. No texto de Marcos e no texto de Mateus vai dizer que Jesus os impeliu, Jesus o insistiu de que eles fossem ao mar. Mas aqui diz que Jesus saiu antes, ele saiu antes para ir orar, Jesus saiu antes para buscar o Senhor, e diz que os discípulos descem para o mar. Aquela região onde eles estavam ali da Galileia, aquela região, numa região, queridos, naquele lago de Tiberíades, que era uma região muito propensa até os dias de hoje a momentos de tempestade. Por quê? Porque era uma região onde
esse lago, este mar, ele é rochoso e existe um vento que vem do norte, que é um pouco mais, do sul, que é um pouco mais gelado, e ao encontrar com aquelas precipitações daquela região de muitas montanhas, causa um efeito de tempestade, um lago até hoje, até mesmo você andando com barcos a motores, é aconselhado naquela região em você não pegar aquele trajeto se tiver um pouco mais de intensidade do vento. Eles aconselham, não peguem, porque vocês vão encontrar um mar revolto, vocês vão encontrar problemas. E foi isso, os discípulos percebam que eles experientes, homens dados ao mar, homens pescadores, descem para o mar e vão então, entram no barco e começam a travessia para ir para Cafarnaum. Agora é interessante porque o versículo 17 diz que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Aparentemente parece que havia uma promessa de que Jesus iria ao encontro dele, ao ponto de que Marcos relata que esse mesmo barco que saiu da região onde eles estavam para ir a Cafarnaum, eles pararam em Betsaida para aguardar Jesus. Ao perceber que Jesus não estava em Betsaida, eles continuaram viagem e assim por diante. Então esses textos têm algumas lições em que nós podemos aprender. Lições em que os discípulos aqui vão nos ensinando. Olha só, o texto diz que quando eles estavam naquele barco e que Jesus ainda não estava com ele, o verso 18 diz que um vento forte soprava e as águas estavam agitadas. E depois de eles terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, depois de remarem muito esforço, Jesus foi ao encontro deles. E eles se assustaram. Eles acharam que era um fantasma, diz o texto de Marcos e de Mateus. Na cabeça deles, eles já estavam tão assustados com o ambiente onde estavam, que ao olhar para Jesus, eles se assustaram. Alguns comentaristas dizem que eles não viram de fato Jesus andando sobre as águas. O que eles viram foram uma percepção de que Jesus estava lá à praia, e quando eles olham lá à praia, eles observam Jesus vindo, andando sobre as águas. Só que alguns comentaristas dizem que aquela região onde eles estavam eram regiões rochosas, e Jesus então conhecia os caminhos da pedra. Então ele sabia, ele andava sobre as pedras, indo em direção ao barco. Mas quem eram os marinheiros, quem de fato eram experientes com a água, eram os discípulos e não Jesus. Se eu estou no lugar dos discípulos, quem pega o caminho contrário sou eu vou ficar no barco. Então não é isso, de fato o que aconteceu aqui foi um milagre extraordinário. De fato o que aconteceu aqui foi uma ação milagrosa do nosso Senhor. E o que esse texto, então, tem a nos ensinar para mim e para você hoje, que vivemos as nossas vidas no Senhor, que enfrentamos os nossos problemas, que enfrentamos as nossas dificuldades, que temos sim algumas expectativas no coração olhando para esse Deus, de que Deus então possa agir nas nossas vidas. O que esse texto tem a nos ensinar com relação ao meu, ao seu coração como discípulos do Senhor? O que esse texto nos mostra que Jesus ensinou para os seus discípulos? Primeira coisa, o verso 16 e 17, o Senhor nos ensinou aqueles discípulos que nós devemos aguardar o tempo de Deus em nossas vidas. Queridos, é fato, eu e você devemos aguardar o tempo do Senhor. Jesus intervém em nossa situação de acordo com o momento que Ele achar melhor e não de acordo com o momento que eu e você gostaríamos que Ele intervisse. Ele vai agir de acordo com o momento dEle, com o tempo dEle, não com o meu, não com os seus. Como eu vos disse, os discípulos eram pescadores experientes, porém, apesar da experiência, eles eram impotentes, conheciam bem o mar, estavam confiantes de si mesmos, por isso que eles desceram, foram para o barco, atravessaram até Cafarnaum, mesmo sendo a noite. O problema foi que a tempestade chegou e eles descobriram da pior maneira possível a impotência, apesar da experiência. Não obstante a toda a experiência que tinham com o mar, em apuros, remando com força, lutando contra o vento e contra as ondas, remaram e remaram, 5 ou 6 estádios, o texto diz, e eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Aqui tem uma primeira aplicação. Assim, meus irmãos, e você, querido visitante, você que nos ouve, assim é a vida sem Cristo no barco. Assim somos, você e eu, na tormenta sem Deus.
Nós podemos remar, nós podemos criar toda e qualquer situação para mudar a circunstância, podemos usar as nossas habilidades humanas, a nossa inteligência, podemos pensar 1001 solução para resolver o problema, mas se Cristo não tiver nas nossas vidas, no barco das nossas vidas, nós seremos alguém experientes, mas impotentes. Eu já sei, essa vida me bateu muito, eu sei como lidar com ela. Quando surgem algumas coisas na vida, você vai perceber que a sua impotência toma conta do seu coração. Quando Jesus não está no barco, nós somos como os discípulos. Nós precisamos aprender a aguardar o tempo de Deus, aguardar o tempo do Senhor. O interessante é que Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, diz que Jesus estava vendo isso tudo. Vendo o quê? Vendo os seus discípulos remando, vendo os seus discípulos passando pelas tempestades, vendo os seus discípulos se esforçando para chegar na região em que eles almejavam ir, que era Cafarnaum. Jesus estava vendo tudo isso, ele estava acompanhando, mas não era a hora ainda de agir, de intervir na situação dos seus discípulos. Ele esperou até que seus discípulos ficassem completamente perdidos, o texto fala aterrorizados e desesperados. Foi então, e só nesse momento Jesus manifestou para mostrar o seu poder, para mostrar o seu cuidado, amor, para que ficasse claro o quanto seus discípulos dependiam dele. Jesus está vendo tudo. O texto é claro, Marcos é claro em dizer que Jesus vendo-os em dificuldade. Mesmo sabendo que estavam em dificuldade, Jesus não interviu dentro do tempo dos discípulos, naquilo que os discípulos queriam. Mas Jesus esperou para mostrar para os discípulos o cuidado dele e para mostrar para os discípulos que eles dependiam dele e não dependiam daquilo que eles podiam fazer, da sua capacidade de conhecer o mar, da capacidade de poder saber remar, da capacidade de poder saber articular. Eles dependiam de Jesus. Era isso, Jesus diz: vocês dependem de mim. Jesus vê, queridos, a dificuldade dos seus discípulos. Marcos e Mateus diz isso. Jesus enxerga as nossas dificuldades. Jesus sabe o que eu e você estamos vivendo. Jesus conhece cada momento em que você estamos passando. Ele sabe das dificuldades, dos mares revoltos, das tempestades que surgem. O Senhor nos vê. Veja, o Senhor nos vê quando a tempestade nos atinge. Não há circunstância que esteja fora do alcance e da intervenção do nosso Senhor. Os nossos caminhos jamais estão escondidos aos olhos de Deus, aos olhos do Todo-Poderoso. Para a cabeça do discípulo, no verso 17, Jesus havia marcado um encontro, porém não tinha chegado ainda. Talvez, meus irmãos, para os discípulos era uma angústia tamanha. O verso 17 dá a entender isso. Leia lá comigo novamente, olha o verso 17. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Jesus ainda. Aí dá a entender de que Jesus havia dito: vocês vão. Jesus compeliu. O texto de Marcos e de Mateus diz que Jesus obrigou a ir e disse: eu irei. Mas ele ainda não havia chegado, Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles, apesar de enxergá-los em dificuldade, apesar de vê-los com problema, apesar de vê-los sofrendo, Jesus ainda não tinha ido ao encontro dos seus discípulos. Talvez, queridos, nenhum fato nos deixe mais aflito do que lidarmos com a demora, ou lidarmos com a demora de Jesus. Esses discípulos fizeram de tudo. O texto fala que com muito esforço eles remaram e remaram e remaram, e eles só conseguiram chegar à metade do lago. Só conseguiram chegar à metade do caminho. Mesmo assim, Jesus, os vendo, não foi ao encontro deles. Meus irmãos, o Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. Isso precisa ficar claro. Os discípulos podiam desejar ardentemente: será que o mestre não está vendo? Ele prometeu que viria, ele não chegou ainda. Mas ele vem quando nós precisamos e não quando desejamos. E é por isso que você precisamos entender isso bem claramente, para não ficar decepcionado com Deus. Eu e você precisamos esperar o tempo de Deus. Isso nos mostra
dependência dele. Espere o tempo de Deus na sua vida. O Senhor ouviu, o Senhor sabia, entendia, compreendia, mas ele foi apenas no momento certo, quando os discípulos estavam desesperados, os discípulos não sabiam mais o que fazer, então o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos, e os discípulos precisavam esperar, e nós também precisamos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Isso vai mostrar que nós dependemos dele, nós dependemos daquilo que ele vai fazer, daquilo que ele vai agir no tempo dele, na hora dele, como ele quer. Dependa de Deus, espere o tempo dele, espere o agir, o manifestar a ação dele na sua vida. Às vezes, meus irmãos, o sofrimento, ele vai se prolongar. Às vezes, a porta de emprego não vai se abrir. Às vezes, a doença vai continuar. Às vezes, o problema vai persistir. Parece que nada se resolve. Mas Deus está vendo. Ele sabe o que você está passando. Ele é onisciente, irmãos. Ele é onipresente, ele sabe de tudo o que eu e você estamos vivendo e passando, mas também ele sabe qual é o melhor momento para intervir. Ele sabe. Descanse. Confie. Ele está cuidando de você. O que você está passando, assim como os discípulos passaram, tem a ver com pedagogia. Deus está ensinando os seus discípulos. Ele quer nos ensinar nos momentos difíceis da vida. E precisamos esperar o tempo dele. Quando esperamos confiantes, isso demonstra dependência. Aguarde. Aguarde a ação, o agir desse Deus. Acalme seu coração. Jesus sabe onde você está, como você está, e Ele sabe onde o levará. Ele já sabe, irmãos. Ele já sabe qual é o fim. Já sabe qual é o fim determinado para mim e para você. Preste atenção, o texto diz no verso 16, que estava escuro, era noite. Como que Jesus os via? Como que Jesus os enxergava? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia os seus discípulos, cada um deles. Jesus nos enxerga, Ele nos vê. Acalme o coração, descanse. Ele sabe como você está, sabe o que você está passando, e Ele sabe qual é o fim antes mesmo de eu e você imaginarmos. Ele já sabe. Temos que aprender a aguardar o tempo de Deus. Nós somos de uma geração em que não aprendemos a esperar. Nós queremos as coisas para ontem. Nós somos uma geração onde tem sido tomado pelas doenças psicossomáticas porque não sabem aguardar, esperar e confiar. Somos uma geração que tem sido tomado por crises de ansiedade porque querem as coisas para ontem. Espera, confia, aguarde. Ele tem o melhor para cada uma das nossas vidas. O melhor para cada um de nós. Então essa é a primeira lição que nós enxergamos aqui. Os discípulos, apesar de remarem, apesar de estarem sofrendo, Jesus veio no tempo certo, andando sobre as águas para socorrê-los, para tirá-los daquele momento tão difícil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é este: se Cristo não estiver presente conosco, jamais conseguiremos chegar a lugar algum. Os discípulos estavam com dificuldades, eles não conseguiam sair, mesmo remando 5, 6 quilômetros, eles mesmo assim não conseguiam sair, mas quando Jesus se fez presente, nós assistimos um vídeo no início do culto, mostrando o Deus conosco, Emmanuel.
Se Cristo não estiver presente nas nossas vidas, se a sua presença não estiver conosco, nós não iremos a lugar nenhum. Essa parece uma oração de um homem lá no deserto, com um desafio gigantesco que Deus deu para ele, e aí aquele povo não era fácil, e ele disse: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me faça sair desse lugar não, porque esse povo, Moisés, a minha presença irá com você. A minha presença irá com você. Eu sou contigo, Moisés. Se o Senhor não estiver presente conosco, jamais conseguiremos chegar a lugar nenhum. Veja que agora Jesus, ao perceber, ao ver, a contemplar a aflição do povo, dos seus discípulos, o texto vai dizer que ele vem ao encontro dos seus discípulos. Versículo 18 diz: viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados, com medo, amedrontado. Meus irmãos, Jesus andando sobre as águas revoltas do mar, indo ao encontro dos seus discípulos em apuro naquela tormenta, ensina-nos sobre o que de fato mais precisamos na vida. O que mais precisamos na vida, e o que os discípulos mais precisavam naquele momento, eram de Jesus. Quando Jesus chega, a situação muda. João não relata, mas Marcos e Mateus diz que Jesus dialoga com Pedro, dialoga com seus discípulos, e ele ordena ao mar e ao vento para que tudo ficasse quieto, e fez grande bonança, e ele entrou no barco. João não diz isso. João simplesmente diz que Jesus vem ao encontro deles e diz: sou eu. Não tenham medo. Sou eu, não tenham medo. O que eu e você mais precisamos é de Jesus. Toda essa história foi milimetricamente calculada por Jesus para nos ensinar que precisamos de fato dele, da presença dele. Não é dos pães e dos peixes. Irmãos, dentro daquele barco tinha 12 cestos, que era a sobra dos pães e dos peixes, que faziam lembrá-los de quem era Jesus. Mas eles não precisavam da sobra dos pães e dos peixes. Eles precisavam de Jesus. E quando Jesus chega, eles percebem isso. É interessante porque a pergunta é: por que os discípulos precisavam dele? E a resposta é simples: porque Jesus é Deus. Irmãos, Jesus, o texto de João, o evangelho de João por inteiro vai nos mostrar essa verdade. O intuito, o objetivo do evangelho de João é apontar para a divindade de Jesus Cristo. Esse é o ensinamento que Jesus queria dar para os seus discípulos. Senão, vejamos, esse milagre de andar sobre as águas não foi feito diante das multidões, mas apenas para os discípulos. Os pães e os peixes, ele multiplica diante das multidões. Mas andar sobre as águas é apenas para os discípulos. Andar sobre as águas, Jesus queria mostrar que ele era Deus. E no Antigo Testamento, quem era que tinha domínio sobre o mar, irmãos? Quem abriu o mar vermelho? Quem acalma o mar quando Jonas estava lá, já desesperado? Os marinheiros. Quem é? É Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Veja o que o salmista diz. O Salmo 107, versículo 28 e 29 diz: Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao ponto almejado. Quem é que controla a natureza, as leis da natureza? É esse Deus que se revela para os seus discípulos, para dizer para eles: se eu não estiver presente com vocês, vocês não chegarão a lugar nenhum. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus que anda sobre as águas. E é isso que ele quer agora mostrar para os seus discípulos, revelar para os seus discípulos. Portanto, meus irmãos, ele não é um Deus que nos tira da tempestade, ele é Deus na tempestade.
Ele não é um Deus que nos tira da cova dos leões. Ele é Deus na cova dos leões. Ele não é um Deus que nos tira da fornalha de fogo. Ele é Deus na fornalha de fogo. Ele é Deus em toda e qualquer situação. E é isso que seus discípulos precisavam saber. Eu sou Deus em toda e qualquer situação na sua vida. Então o que vocês mais precisam é de mim. Agora veja que a primeira palavra de Jesus no Evangelho de João não foi ao vento e ao mar, mas foi aos discípulos. Ele olha para os discípulos, ele diz, não tenham medo, sou eu. É a primeira palavra dirigida para os seus discípulos. Antes de acalmar a tempestade, ele acalma o coração dos discípulos. Antes de aquietar o vento, ele faz sossegar a alma do discípulo. Antes de Deus agir na necessidade e naquilo que eu e você mais clamamos, ele primeiro age no coração do seu povo. Acalma o coração, nos conduz a uma calma serena, como diz o texto, como diz o Salmo, os marinheiros clamavam e o Senhor então acalmou. Agora é interessante o Salmo que nós lemos ali, porque diz que ele não é apenas aquele que acalma a tempestade, meio o mar revolto, mas ele é aquele que faz o mar se ficar revolto, é Ele que faz as ondas estarem revoltas, é o Senhor que domina e controla todas as coisas. No verso 20, quando o Senhor diz, sou eu, não tenham medo, é interessante que o sou eu, o grego por trás dessa expressão, e aí os seminaristas de plantão me corrijam se eu estiver errado, que o meu mestre não me assista. Mas é interessante porque o grego, por trás dessa expressão, é ego eimi. E essa expressão no grego está invertida. Aliás, o texto original, tanto no grego e no hebraico, dependendo da realidade gramatical, ele inverte a tradução. E foi justamente o que aconteceu aqui, ele inverteu a tradução. Então, na verdade, não é sou eu. É eu? E você lembra do quê quando você ouve isso? Para quem que ele disse isso a primeira vez? Eu sou. Lembra de Moisés? Eu sou. Esse eu sou aí, queridos, é bem interessante. A regra do grego, quando tem um verbo já conjugado, que está conjugado, a ideia é assim, vou para Santos. Quem é que vai para Santos? Eu. O pronome. Mas não precisa falar eu vou para Santos. Vou para Santos. Quando se diz no grego que esse verbo, da forma como está, por exemplo, sou eu, ego eimi, ele está tentando dar uma ênfase para o texto. Aí, o pronome que está escondido aparece. No grego, o pronome vem para frente. Ao invés de continuar o texto dizendo, sou eu, Jesus está agora falando, eu sou. Ele usa o texto do hebraico para dizer, sou eu. Yahweh, o tetagrama, o Deus eu sou, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, eu sou. E é interessante que quando Jesus ele usa essa expressão, falando que ele está falando, eu sou. Não tenha medo. Eu sou o quê? O que multipliquei os pães e os peixes. Eu sou o que transformei a água em vinho. Eu sou o que transformou uma mulher que era completamente desprezada pela sociedade. Eu sou o que curou o filho do oficial. Eu
sou o que levantou um paralítico de 38 anos. Eu sou aquele que agora vem ao encontro de vocês. Eu sou o que acalma as tempestades de fora, mas também de dentro do coração de vocês. Eu sou. Essa é a primeira vez que aparece essa expressão, e a partir de agora em diante, essa expressão aparece 7 vezes no Evangelho de João. Vejamos, lá em João capítulo 6, verso 35, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Depois, no capítulo 8, verso 12, ele fala: eu sou a luz do mundo. Depois, no capítulo 10, versículo 7 a 9, ele vai falar que ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Depois ele vai falar: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele agora vai tomar para si esse título e vai dizer: eu sou o Deus encarnado, que tem poder de andar sobre as águas e de acalmar as tempestades, revoltas da vida de cada um dos meus discípulos. Eu sou. Então, quando o Senhor se apresenta aqui para os seus discípulos e diz: eu sou, não tenha medo. Não tenham medo, sou eu. Essa é uma das lições mais importantes para nós no texto. Porque qual é a razão pela qual os discípulos não deveriam ter medo? Está baseado em quem era Jesus. E quem era Jesus? Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que está presente antes de todas as coisas. E por que é que eu e você não devemos ter medo? Porque nós sabemos quem é Jesus, irmãos. Nós sabemos quem Ele é, eu sei quem Ele é. E Ele é quem? Ele é o Criador, é o Deus Criador de todas as coisas. Leia comigo, abra lá a sua Bíblia, Colossenses. Esses dias leram esse texto, eu quero ler porque ele é lindo. Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. Vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem? Ele é o Deus que tem poder nos céus e na terra. E esse Deus, que é criador de todas as coisas, que tem poder nos céus e na terra, que é principado, potestade, Ele disse que estaria comigo, Ele disse que estaria com você, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e além de dizer que é o Deus Todo-Poderoso, que estaria comigo e com você, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e nós sabemos que Ele virá ao meu e ao seu socorro no tempo certo, no tempo dele. O Criador dos céus e da terra está conosco. Aquele que sustenta o universo é quem nos socorre. Aquele que está mandando a chuva nesse momento para refrescar. Ninguém disse glória a Deus, só os adolescentes que aplaudiram. Olha só. É esse Deus que prometeu estar conosco todos os dias. E Ele está falando para os seus discípulos: se vocês
não estiverem comigo, se a minha presença não estiver com vocês, vocês não irão a lugar nenhum. Nós precisamos de Jesus. Ele é aquele que tira do meu e do seu coração os medos, os temores, e se revela como um Deus que cuida de nós. E devemos descansar o nosso coração nesse Deus, no Deus que se apresenta para os seus discípulos e diz: eu sou o que vocês precisam. O que tudo isso tem a ver conosco? De que forma nós devemos aplicar isso nas nossas vidas, queridos? Veja, o fato da sua oração ainda não ter sido atendida e você continuar no meio do sofrimento, dor, desespero e angústia, não é sinal de que Ele esqueceu de você. Saiba que Ele está esperando o momento certo para agir na sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele tem um momento certo para agir na vida de cada um de nós. Ele tem um propósito naquilo que você está passando. Ah, pastor, mas está doendo. Talvez o propósito dele é te quebrantar. Talvez o propósito dele é fazer você depender mais dele, não de você mesmo. Talvez o propósito dele é quebrar o teu orgulho. Talvez o propósito dele é te humilhar. Talvez o propósito dele, querido, é fazer você enxergá-lo com os olhos que você deveria enxergá-lo e não com os seus olhos materialistas. Ele quer que você o enxergue como Deus que cuida de todas as coisas e está cuidando de você. Talvez ainda a sua oração não tenha sido respondida porque você precisa depender mais dele. Mas ele está vendo. Ele sabe. E Ele tem o tempo certo para agir na vida do seu povo. Você deve esperar e descansar nele. O que isso tem a ver conosco, como isso se aplica na minha vida e nas suas vidas. Os discípulos de Jesus nunca ficaram privados da sua presença nas horas das angústias. Nunca. Nos momentos mais difíceis, Jesus fazia presente. Aprenda a desfrutar da presença consoladora e restauradora de Cristo. Aprenda. Os homens e alguns artifícios de fato podem nos ajudar em momentos de dor, mas essas fontes de ajuda nunca devem e nem são capazes de substituir o socorro daquele que é o perfeito Salvador, aquele que cuida da alma, aquele que cuida de mim e de você, o nosso Salvador. Desfrute da presença consoladora e restauradora de Cristo. Em todos os momentos os discípulos desfrutaram. Nas horas mais difíceis e angústias, o Senhor estava lá. E por fim, concluo. Meus irmãos, as tempestades podem ser inesperadas para você, mas não para Deus. Elas podem estar fora do seu controle, mas não do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão por trás de cada momento de tempestade que você vive, mas pode ter certeza de que são instrumentos pedagógicos de Deus para a minha vida e para a sua. Espere o tempo de Deus e aprenda que se Ele não estiver presente, nós não chegaremos a lugar nenhum. O texto conclui da seguinte forma: então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Logo chegaram para a praia ao qual se dirigiam. Quando? Quando o receberam no barco. Veja o salmo novamente. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Se Jesus não estiver no seu barco, se Jesus não estiver na sua vida, o que resta para mim e para você é continuarmos remando, tentando dar jeito nos problemas e nas tempestades. Mas quando Jesus, Ele entra no barco, quando Ele torna-se Senhor das nossas vidas, logo chegamos ao destino final. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus?
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor. É o grande eu sou. Aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas. E é esse Deus que eu e você servimos, mesmo diante das tempestades, dos momentos difíceis que passamos na vida. O Senhor nunca nos decepciona. Nunca. Nunca. Cuidado para que você não crie expectativas humanas de um Deus que nunca prometeu o que você quer. Mas aprenda que se você descansar, desfrutar da presença dEle, Ele é aquele que na sua soberana vontade acalma toda e qualquer tribulação e angústia da alma. Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você nesta noite comigo a gente cantar ou cantarmos esta verdade. Então eu queria convidar o louvor aqui, nós vamos cantar, nós vamos encerrar o culto cantando esta verdade. Ele é de fato o Deus Todo-Poderoso. Ouça o que o Senhor disse para os discípulos e o que está dizendo para você nessa noite. Eu sou, não tenham medo. Eu sou. Descanse o coração, acalme o coração. Ele que está cuidando de todas as coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que se manifestou a Moisés e disse: Moisés, eu sou o que estou contigo, Moisés. Você não tem que temer ao faraó, você não tem que temer, Moisés, ao poderio faraônico. Eu sou o que estou contigo, Moisés. E é esse mesmo Deus que agora se volta para os discípulos e diz: eu sou. Eu sou aquele que vocês viram que transformou a água em vinho. Eu sou aquele que levantou um paralítico de 38 anos. Eu sou aquele que alimenta o faminto. Eu sou aquele que multiplica pães e peixes. Eu sou o que cura o filho do oficial. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Deus eu sou, o Todo-Poderoso, que está aqui nessa noite sendo adorado pelo seu povo e que diz: acalme seu coração, descanse seu coração. Eu sei, eu vejo você, eu sei o que você está passando e eu tenho o tempo certo para ir ao seu encontro. Descanse, se coloque de pé. Vamos adorar esse Deus. Vamos adorar ao Senhor. Cante essa canção de todo o seu coração. Talvez se você nessa noite ainda não tenha convidado esse Jesus para entrar no seu barco, eu quero desafiá-lo à medida que você canta essa canção, a você dizer aí onde você está: Senhor, eu entendi que se o Senhor não estiver no meu barco, se o Senhor não estiver na minha vida, eu continuarei remando, e as coisas não vão mudar, Senhor. Eu entendi plenamente, ó Pai, que eu preciso que o Senhor esteja no meu barco. O que eu mais preciso, Senhor, não é daquilo que o meu coração humano quer. O que eu mais preciso é da Tua presença. É a Tua presença que acalma as tempestades da minha vida. É a Tua presença que traz consolo para o meu coração. É o Senhor que contempla, é o Senhor. Então diga para o Senhor: entra no meu barco, entra na minha vida, Senhor, me faz chegar ao destino. Senhor, eu tenho andado por tantos caminhos, eu tenho sido desiludido por tantas coisas. Permita que o Senhor entre na sua vida nessa noite. Permita que o Deus eu sou nessa noite vá ao encontro do seu coração. Permita que Ele transforme você por completo. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, diga: Senhor, entra na minha vida nessa noite, Senhor. Diga para Deus: Senhor, Tu sabes o que eu estou vivendo, Senhor, vem ao meu encontro. E Ele irá, no tempo dEle, transformará a sua vida para a glória dEle. Então, se você não fez isso ainda, eu gostaria de convidar você, à medida que nós estaremos adorando ao Senhor, a fazer isso. Talvez você que está aqui nessa noite tenha andado por caminhos tortuosos. Talvez você o conheça, mas permitiu se decepcionar com Ele.
se permitiu viver decepcionado com Ele. Quero dizer para você, Ele não te prometeu nada do que te decepcionou, mas Ele te promete que Ele te ama, Ele te amou, Ele continua te amando, Ele quer te trazer de volta, quer renovar a sua fé nessa noite. Ele quer trazer você para perto, Ele quer trazer você para estar na segurança dEle e dizer: anda comigo, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o nosso Senhor, no nome de Jesus.